E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Segundo Reinado e aprenderemos sobre o movimento abolicionista. Então, vamos lá! A primeira medida que iniciou o processo de abolição da escravidão foi a Lei de Bill Arbiden, criada pela Inglaterra em 1845. Esta lei previa que qualquer navio britânico poderia interceptar navios negreiros em alto mar ou na costa brasileira. Mas por que a Inglaterra fez isso? Porque ela era boazinha? Não, pessoal, na verdade, a Inglaterra criou esta lei como uma forma de retaliação a uma outra lei brasileira criada alguns anos antes, a Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco, pessoal, definia que os produtos ingleses importados teriam um aumento de 30%. Ou seja, o Brasil deixou de comprar alguns produtos ingleses, e isso enfureceu a Inglaterra. Em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que previa o fim do tráfico negreiro. A partir deste momento, a Inglaterra e alguns cafeicultores começaram a pressionar o governo para abolir a escravidão. Mas por quê? Principalmente, pessoal, porque a Inglaterra tinha interesse no seguinte: se o Brasil abolisse a escravidão, esses ex-escravos, que eram milhares, se tornariam assalariados e passariam a se tornar consumidores dos produtos ingleses. Isso valia o mesmo para os cafeicultores. Em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que determinava que filhos de escravos nascidos a partir desta data, 1871, seriam considerados livres. Alguns anos depois, em 1885, foi criada a Lei do Sexagenário, ou seja, escravos maiores de 60 anos seriam libertos. Na verdade, pessoal, esta lei não fazia o menor sentido, porque dificilmente um escravo passava dos 60 anos. A expectativa de vida dos escravos era em torno dos 50 anos, devido às péssimas condições de trabalho e vida deles. Finalmente, em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, que aboliu definitivamente a escravidão. Mas vale lembrar o seguinte, pessoal, que apesar da escravidão ter sido abolida, não houve um plano governamental para inserir esses ex-escravos na sociedade. O que acabou acontecendo foi que ninguém dava emprego a esses ex-escravos e o racismo se tornou cada vez mais constante. E a única possibilidade de sobrevivência era eles retornarem para as fazendas. E isso aconteceu com muitos deles. Por mais de 300 anos, a escravidão e o tráfico negreiro foram as atividades mais lucrativas da época. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um quadro para a gente comparar a abolição da escravidão no mundo. O Portugal foi o primeiro país a abolir a escravidão, em 1761. Mas espera aí, o Brasil não era colônia de Portugal nesta época? Sim, pessoal, mas a abolição da escravidão ocorreu apenas em Portugal, não se estendeu às suas colônias. O Chile aboliu a escravidão em 1823, a Bolívia em 1826, o México em 1829, o Reino Unido em 1833, a Colômbia em 1851, a Venezuela em 1854, o Haiti em 1864, os Estados Unidos em 1865, Cuba em 1886 e o Brasil em 1888. A China aboliu em 1906, a Etiópia em 1942, a Arábia Saudita em 1962 e a Mauritânia foi o último país do mundo a abolir a escravidão, que ocorreu em 2007. Mas vale lembrar que em relação à Mauritânia, já existia no texto constitucional do país, desde os anos 80, o fim da escravidão. Porém, ela só foi se tornar prática, ela só começou a ocorrer na prática a partir de 2007. Bom, pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula. Vamos agora para um pequeno resumo. A primeira medida para acabar com o tráfico negreiro foi a Lei de Bill Arbiden em 1845. Em 1850, o Brasil aboliu o tráfico de escravos através da Lei Eusébio de Queiroz. As principais leis abolicionistas foram a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea em 1888. Por mais de 300 anos, a escravidão foi a atividade mais lucrativa da época.
E o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Bom pessoal, chegamos ao fim, muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e o seu joinha. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais, tchau tchau!